Sinceramente, eu esperava muito mais, mas muito mais mesmo. Hoje era aquele jogo que eu até comentei com a rapaziada aí. Porra, hoje é jogo pra meter 5. O Romero fazer 3, 4, depois jogar mais 30 jogos mal. Era pro Memphis desencantar, fazer umas graças. O Yuri Alberto, pá. Era jogo pra meter uns 6, 7. O time dos caras é um time amador, cara. Com 8 desfalques. A pior defesa da Sul-Americana e etc, e etc. Cara, não, a gente faz um pós-jogo 1 a 0, aquela vitória da superação, né? Corintianismo e etc. Mas assim, a gente também precisa falar que o time dos caras não sabe acertar um passe de 2 metros. Caramba, parece que Limeira está debaixo d'água, hein, rapaziada? Nossa senhora, olha a tempestade que tá dando. Vamos acelerar isso na internet cai. Aí a coisa fica feia, né, rapaziada? Vamos falar sobre essa vitória magra do Corinthians. 1 a 0 e claro, vamos trocar uma ideia sobre o Félix Torres, Hugo Souza. Quem tava com saudade do Hugo Souza aí, classe? Quem tava com saudade? Hugo Souza maravilhoso. Galera, seja bem-vindo ao canal. Deixa o like, se inscreva pra fortalecer. Rapaziada, um recadinho do patrocinador pra vocês. Rapaziada, uma pausa rapidinha no vídeo pra gente falar um assunto muito legal e muito interessante, pensando no futuro, que é investimentos. Você tá por dentro do universo cripto? Rapaziada, Bitcoin é considerado o melhor investimento da última década. Tá, eu tô meio por fora, como que eu faço pra investir, Perinão? Vocês conhecem a plataforma MB? Não conhece? Galera, o QR Code já está na sua tela, o link também está na descrição para você conhecer a MB, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de contas, rapaziada. Não é brincadeira não, hein? Beleza, já falou, beleza, mas como que eu faço para investir? Muito simples, acessando através desses links, você cadastra sua conta em até 5 minutos. Quer mais? 100% gratuito. Então é rápido e de graça. Quer mais? Então vamos lá, rapaziada. Você investindo no mínimo 50 reais em qualquer ativo da plataforma, você recebe mais 25 reais em bônus em até 7 dias. Então se cadastra, é de graça, é tranquilo, é rápido. Colocou 50, já ganha 25 de bônus em até 7 dias. Mas fique ligeiro, fique ligado, porque essa ação é por tempo limitado para quem acessar através dos links que estão na descrição, fixado pelo comentário, e o QR Code na sua tela. Acessou através desses links aí, que é o disponível para o Perinão, já faz o seu cadastro e já vai ganhar aí o bônus e começar a investir, rapaziada. Rapaziada, Perinão com patrocínio aí é pontual e muito bom, hein, rapaziada. Então, dá uma moral pros caras aí. Vamos lá, galera, é o seguinte, vamos trocar uma ideia. Quando você pega a tabela, pô, vamos lá, todo o contexto, né? Neoquímica Arena, pô, lotada praticamente, vai 39 mil, acho que foi a primeira vez em 300 jogos que é menos de 40 mil, mas 39, vamos considerar, pô, 7 horas, que é um horário ruim pra quem mora em São Paulo, né? Um jogo sem apelo, pô, todo mundo, vai golear e tal, e não é hipocrisia, cara, não sei se vai ter algum torcedor do Racing do Uruguai aí no canal e tal, mas assim, com todo o respeito do universo, né? Pô, era jogo pra 6, 7, o time dos caras é muito ruim. Neoquímica lotada, pô, Coringão, pá, sem o Garro, mas tinha volta do Hugo Souza e tal. Que, diga-se de passagem, não era pra trabalhar nesse tipo de jogo, né? Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Não é pra trabalhar, não era pra trabalhar, né? Corinthians com todo o foco em cima do Dorival, né? Aí próximo ao anúncio, reza a lenda que amanhã, sexta-feira, vai ser anunciado e etc. Ah, mas tem um joguinho ali, vamos lá cumprir tabela. Vamos fazer saldo de gols e buscar essa classificação que ainda é bem possível dentro do grupo, né? Só que, cara, o que a gente viu hoje foi totalmente... Acho que o pior pesadelo do corintiano. Acho que ninguém acreditava no que o Corinthians demonstrou hoje. E não apenas após a expulsão do glorioso, maravilhoso, tesudo Félix Torres, ou o Gustavo em modo Prime, né, rapaziada? Antes da expulsão do Félix, vamos lá, passado 14 minutos de jogo, calma, né, vai falar do Félix. Eu vou separar uma minutagem só para trocar uma ideia sobre isso, tá?
15 minutos de jogo, o Corinthians não estava conseguindo jogar bola contra o Racing com 8 desfalques, que é a pior defesa da Sul-Americana, que o time é ruim pra cacete, velho. O Corinthians não estava conseguindo, porque você pensa com 15 minutos, devido a todas as circunstâncias que eu falei, era pro Corinthians estar macetando os caras, já ter feito um, e perigando o segundo, e pau na máquina, e pô, descendo a mamona nos caras. O Corinthians não conseguiu colocar a bola no chão, cara. O Corinthians tomou um gol do time adversário num corte da zaga bizarro do Gustavo Henrique. Deu sorte que a bola acertou o braço do atleta do Racing, que estava colado ao corpo, mas foi... Ah não, bateu na direita, né? Resvalou na esquerda que estava colado, bateu na direita, enfim. Teve sorte, cara, porque o Racing fez 1 a 0 contra o Corinthians, cara. Tô até aumentando o tom da voz porque tá chovendo... Cara, está chovendo granizo aqui na minha janela, né, rapaziada? Então assim, vamos lá. Pô, os times dos caras fizeram um gol e foi anulado, cara. O Corinthians tomando pressão do Racing, cara. Do Racing. Então não adianta só culpar o Félix pela partida ser 1 a 0. O Corinthians também não estava conseguindo jogar antes de 15 minutos. Mas tá, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Esse tal de Félix Torres, que segundo aí reza a lenda, né, das cavernas de Madagascar, que ele é um dos melhores zagueiros sul-americanos aí atuando pela seleção do Equador. Acontece que esse cidadão aí, vamos lá, até hoje não convenceu. E é marcado por atuações bizarras e lances assim injustificáveis. Como, por exemplo, há pouquíssimo tempo atrás, a final do Campeonato Paulista, que foi salvo pelo pênalti defendido do Hugo Souza. Um carrinho grotesco, deslizando desde fora da área, derruba o Vitor Roque, né? Acho que era o Vitor Roque na jogada. Dentro da área, né? Dentro da área. E ali acaba, né, dando a chance pro Palmeiras levar a decisão pros pênaltis. Mas aí aconteceu do Hugo Souza brilhar, o Corinthians campeão paulista. Mas assim, um carrinho totalmente, pô, sem nexo, cara. Um bagulho insano. E não foi o primeiro lance. Já tiveram outros lances no passado. Mas vamos trazer para a data de hoje, para o jogo de hoje. Vamos lá, o Corinthians realmente não estava bem e tal, mas porra, tinha tempo, né? Vamos aí, 75 minutos ainda pra gente buscar o resultado. E era questão de tempo pro Corinthians fazer o placar ali. E repito, 3, 4 com tranquilidade. Começou mal, mas... Cara, com 11 contra 11 era questão natural o Corinthians pelo menos vencer dos 2 gols de diferença. Vai querer, sem passar muito pano, mas sem ser muito também pessimista. Acontece que numa bola aos 15 minutos do primeiro tempo, uma bola dominada, aparentemente um domínio fácil, né, do Félix Torres. Ele ali acaba não conseguindo efetuar o básico de um jogador. Nem vou falar profissional, cara. Eu vou falar de um jogador, um amador, um cara que brinca. Acerta um domínio daquele. Aí ele deixa a bola escapar. Um cara que ganha lá seus 1 milhão por mês, né? Jogador de seleção, né? Copa do Mundo e tal. E aí não contente com a bizarrice de dominar errado. Porque ele domina errado porque ele é ruim. Ponto. E ele consegue continuar a jogada de uma forma ainda pior, que é da forma da inteligência. Aí falta um pouco de cérebro, falta um pouco de pensamento, falta... O bicho é burro, burro, jogador burro. Igual aquele tal do Gustavo, é burro, burro, asno, acéfalo. O cara foi dar um carrinho no meio de... Cara, a bola tava no meio de campo. Do Vitor Roque, ele foi burro também. Mais ainda, pô, o Vitor Roque poderia sair com a bola dominada e criar uma chance pro Palmeiras e tal. Foi burro, não tô justificando. Mas ainda você tenta entender o pensamento, o cérebro desse asno. Agora no jogo de hoje não tem como você entender, você passar um pano. Nem a mãe dele consegue passar pano pra ele. O porquê que ele deu um carrinho de sola no meio campo, porra. No meio campo, não ia oferecer perigo nenhum. Com 15 minutos de jogo, se um cara desse não é um burro, um filho da puta, o que que é, rapaziada? Vamos trocar uma ideia, velho. Pô, um jogo merda desse, que era pro Corinthians ter goleado, um time amador com 8 desfalques, velho. O cara consegue ser expulso num carrinho escroto no meio campo, que não tinha perigo nenhum, por causa de um erro de domínio. O cara deu uma assolada, uma deslizada violenta. Cara, não dá. Cara, um jogador no nível do Corinthians, velho.
Pô, vocês têm que chamar o Fabinho Soldado, os caras aí, os faixa preta. Pô, vocês têm que chamar o cara e trocar uma ideia, velho. Vocês têm que trocar uma ideia porque não é possível um time da grandeza do Corinthians ter um jogador desse que não é primeira, segunda, terceira, quinta, oitava, nona vez que o cara faz isso, cara. Por isso que eu coloco na thumb, vou meter na thumb aí, Raul Gustavo modo Prime, velho. Porque Raul Gustavo ainda ganhava seus 150 manca, porra, 150 pra ser o Raul Gustavo, meu irmão. Esse daí pelo menos é importado, né? Então o modo Prime aí, né, velho? É importado, o Raul Gustavo importado, né, rapaziada? Do Equador e tal. Não é possível, cara. Porque ali não, é ruindade com burrice. Eu já falei isso em outro vídeo e a galera cascou o bico. Eu odeio jogador burro. Jogador burro e ruim, pô, assim, é um cavaleiro do apocalipse, né, velho? É um Super Saiyajin, um Power Ranger branco, assim, um cara, um supremo, né? Pô, vá pro inferno, cara. Fala, é inacreditável ter um jogador desse com a camisa do Corinthians. Vocês têm que colocar. Por muito menos, o João Pedro Choca foi sacado. O João Pedro Choca tá em Nárnia numa hora dessa. Ele tá lá na Antártica, velho. Vocês entenderam? Por muito menos. Por muito menos. Agora sim, vocês têm que trocar uma ideia, velho. Tem que trocar uma ideia com esse cidadão, hein, rapaziada. Aí um jogo que começou difícil, mas era questão de ajustes. Aí virou um caos. Contra o poderoso Racing com 8 desfalques. Vou ficar repetindo o vídeo inteiro, cara. Pra dar ênfase mesmo. Pra dar ênfase. Aí fica um jogo truncado. Menos mal que o cidadão que tá como técnico interino, que eu não lembro o nome. Acho que é Claudinei. Não lembro. Confesso que eu não lembro. Ele ameaçou colocar o Ramalho. Puta, mas na hora eu já falei, velho, não é possível. Uma com o Ramalho também, porra, tá fedendo pra caramba. E outra aqui, contra o Racing com 8 desfalques na Neoquímica Arena. Não tinha por que colocar o Ramalho, né, rapaziada? Vamos trocar uma ideia. Não tinha por que, né? Não tinha por quê. Deixa o time, meu. Vão pra dentro. Vocês são, porra, vocês são loucos, velho. Aí, pô, acho que ele repensou tal, fala, quer saber? Acho que ele não teve peito nem pra tirar o Romero, nem pra tirar o Yuri, nem pra tirar o Memphis. Ele falou, deixa. Que bom que deixou, né? Aí o Corinthians teve uma melhora mesmo com o jogador a menos, porque, repito, o time dos caras dá dó, o time dos caras é muito ruim. Mas não é que é pique Universidade Central, assim, a diferença é que os caras eram mais shapeados, né, velho? O zagueirão dos caras lá, bombadão, cara da academia, pá, não é jogador. Jogador não é academia, é personal, sei lá o que, fisiculturista. Jogador não é. O time dos caras da Universidade Central não era nem jogador, nem fisiculturista, os caras, pô, cachaceiro, né, velho? Tinha lá que era barrigudo, velho. Cê é louco. Mas vamos falar sobre o jogo de hoje. Aí o Corinthians tem uma leve melhora, porque o time é limitadíssimo. Cria algumas chances, né? Não consegue fazer o gol e tal. E no segundo tempo, logo no começo do jogo, né? Começo do segundo tempo, aos 7 minutos, o Romero faz gol. E o Romero eu sempre falo pra vocês, rapaziada. O Romero é fraco. Só que o Romero ali de falso 9, no miolo, ali no furdunço, a bola sempre sobra pro Romero. Cara, se eu tivesse a sorte que o Romero tem da bola sempre sobrar pra ele, posicionamento, eu era jogador também, porque o Romero é ruim. Só que ele se posiciona bem, por isso que eu sempre bato. Quer usar o Romero? Usa o Romero de falso 9, o Romero dentro da área, enfia ele lá, que a bola vai sobrar pra ele. Ele tem posicionamento. Ele se você repara, os gols do Romero, que a bola bate e rebate, sobra nele. Foi o que aconteceu hoje. Não adianta colocar o Romero pra correr na ponta, rapaziada. Não adianta, o Romero é lento. Romero não consegue mais. Romero tem que ser lá enfiado na área, que a bola vai sobrar pra ele, principalmente dentro da Neoquímica Arena. A bola sobra pro Romero, a bola procura o Romero dentro da Neoquímica Arena. Então coloca o Romero enfiado lá no meio da asa e tira o Roberto de lá, cara. O Roberto, mais um jogo que ele não pega na bola, porque a bola não chega. Porque a bola não chega no Roberto. Sem o Garro, sem o Coronado, sem algum armador, a bola não chega. Então tira o Roberto da... É que hoje é um caso à parte, porque o filho da puta foi expulso com 15 minutos, né? Mas assim, tira o Roberto do furdunço, porque o Roberto é rápido. Põe o Yuri e o Memphis pra armar, pra fazer uma correria, que os dois têm pelo menos um pouco e deixa o Romero enfiado lá no meio, no miolo, porque a bola vai sobrar pra ele, cara. Vocês entenderam? Pô, mas repito, hoje é complicado falar, porque o time tava com a menos. Mas enfim, embora se for com nós também, não é complicado não. O time tinha que ter armado mais. Quando a gente sente muito falta do Garro. Então por isso que eu falo pra vocês. A gente pode terminar, fazer uma análise de pós-jogo com duas direções. Para qual você quer seguir? Chegou na bifurcação, qual você quer? Ah, ganhamos na raça 1 a 0 com um jogador a menos, tal. Ou você quer falar, pô, ganhamos de um time horroroso que apanha de todo mundo, só de 1 a 0 dentro da Neoquímica Arena, apesar da circunstância da partida do filho da puta ser expulso, velho.
Então você tem que escolher qual que você quer. Eu não gostei, cara. Não gostei. Quem eu gostei foi do Hugo Souza. Hugo Souza. Essas bolas que o Hugo Souza buscou na gaveta, aí o Donelli toma, hein, velho. O Donelli toma. Teve um lance, como eu disse, até os 15 minutos o Corinthians não jogou bola até a expulsão do Félix. Teve um chute do cobrança de escanteio, o cara chutou na gaveta. É que ele foi meio sem ângulo, assim, diagonal, né? O Hugo Souza buscou na gaveta. O Donelli não pegaria. Segundo tempo, teve outra bola na gaveta. O Donelli não pegaria. É que o Hugo Souza, você assistindo, parece fácil defender. Porque o Hugo Souza é alto e tem envergadura, mas não é não. Se fosse o Donelli, tomaria. Teve um lance que o Hugo Souza acaba não espalmando bem, mas ele se recupera muito rápido. Ele é muito alto, cara. Ele sai esticando os braços assim, realmente ele consegue fazer a defesa no segundo lance, né? Realmente a parte boa do Corinthians foi o Hugo Souza. Teve alguns destaques individuais, como por exemplo o Mateuzinho fez uma partida legal, o Ranieri mesmo que sacrificado ali na zaga deu conta, Gustavo Henrique não gostei, o Angileri um pouco sumido, Carrillo e Bidon, pô, brigaram tal, mas eu achei também poderia ter desenrolado um pouquinho mais. O ataque, os três do ataque eu não gostei também. O Yuri Alberto nem pegou na bola. O Romero, aquele estilão dele que ele tenta, mas é limitado. E o Memphis que tem qualidade, mas não tem muita vontade, né? Tirou o pé novamente de algumas jogadas. Assim, eu também não... Sabe? É complicado. O Corinthians precisa, galera, de reforços, né? O Dorival tá vindo aí, se Deus quiser, né? E ele gosta muito, como eu disse no vídeo de ontem, ele gosta muito de pontas rápidas. O Corinthians precisa desses pontas que quebra a linha e tal, porque o Corinthians não tem. O Corinthians não tem esse tipo de jogador veloz. Então o Corinthians precisa de pelo menos umas duas peças para ter opções, né? Para ter opções. Mas enfim. Galera, agora domingão é contra o Flamengo, pedrada, hein? Lá no Rio, porra, tiro, porrada e bomba. E na quarta, se eu não me engano, na quarta, meio de semana que vem é Copa do Brasil. Então assim, cara, tem que anunciar o Dorival o quanto antes aí para já começar a trabalhar, velho. Porque o negócio aí hoje foi moleza e a gente conseguiu deixar difícil. Agora domingo é pedrada mesmo, filho. Pedreira. Pedreira, não vai ter boca não, meu irmão. Demorou? Tamo junto, forte abraço. É nóis.